Você se lembra da história de Caim e Abel? Os dois primeiros irmãos, e eles não tinham um bom relacionamento, ao contrário, eles tiveram muitas dificuldades. E todos os problemas resultaram na morte de Abel. Abel foi a primeira vítima e Caim foi o primeiro homicida que existiu no mundo. E tudo porque eles não tinham um bom relacionamento. A Bíblia diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Aqui ela tinha esperança que Caim fosse o Messias. O Messias que havia sido profetizado no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 15. Ela tinha esperança que seus pecados, a condenação do pecado já seria resolvida ali, através da segunda geração de seres humanos. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Imaginem a situação de Caim, né? Ele era o primogênito, ele era o filho mais velho. A mãe pensava que ele fosse o Messias. E o que aconteceu? Ele foi desprezado por Deus. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Veja que Deus não coloca a culpa na sociedade. Veja que Deus nos responsabiliza pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Veja que Deus não aceita transferência de culpa. Deus responsabilizou Caim. Deus poderia dizer: se seus pais não tivessem pecado, você não estaria nesta situação, o que teria sido verdade. Mas Deus o responsabilizou e disse: o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E o recado de Deus nunca mudou. A mensagem de Deus sempre foi a mesma para todos nós. Nós precisamos vencer o pecado, e nós precisamos dominar o pecado que jaz à nossa porta, bem próximo de nós. Em Gênesis 3, Adão e Eva plantaram a semente do pecado, mas foi no capítulo 4 que seus filhos acabaram ceifando o fruto daquele pecado. Deus criou o homem para viver em paz, mas o pecado trouxe inimizade entre todos os seres humanos e entre todos os seres vivos da terra. Hoje em dia, você tem nação contra nação, povos contra povos, religião contra religião, cônjuge contra cônjuge, filhos contra os pais e os pais contra os filhos. O pecado afetou o nosso relacionamento, tanto com Deus, para com o nosso próximo. Na véspera de Natal, encontrei um policial militar que estava trabalhando. Ele me disse que na época de Natal, a maioria das chamadas era para separar brigas de famílias, pais e filhos, irmãos, casais, namorados. Infelizmente, a polícia é chamada também até para separar brigas de irmãos de igreja. Por que brigamos com as pessoas que mais deveríamos amar? Por que será é mais fácil fazer o inimigo do que cultivar um amigo precioso? Em geral, a outra pessoa está sempre errada e nós estamos sempre certos. A razão está sempre do nosso lado, apesar de toda evidência contrária. Caim e Abel tiveram um problema de relacionamento e o resultado foi a morte de Abel. Porém, Caim negou a sua culpa tanto quanto possível. Verso 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse:
Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, o que há de errado comigo? O que eu fiz de errado, Senhor? Os nossos relacionamentos não vão bem, justamente porque estamos sempre nos defendendo e acusando as pessoas que nos ofenderam. Por essa razão, Paulo nos dá a melhor de todas as soluções em 1 Coríntios 6, verso 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Caim não sofreu dano, na verdade, ele queria ter certeza que Abel, seu irmão, sofresse o maior prejuízo possível. Se você deseja viver em paz com todos os homens, principalmente seus familiares, irmãos em Cristo, precisa saber o que você está fazendo de errado. Então, o que Caim fez de errado? Em primeiro lugar, ele não amava a Deus. Ele simplesmente não amava a Deus. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias, significa que foi um dia marcado para que ele e seu irmão trouxessem uma oferta a Deus. E baseado em Hebreus 11:4, Caim sabia exatamente qual oferta ele deveria ter levado a Deus. Um animal sacrificado por seus pecados. Mas ele, por conta própria, escolheu dar outro tipo de oferta. Abel já deu ouvidos à palavra de Deus, mas Caim não a levou a sério. Caim negou a palavra de Deus de duas formas. Primeira, ele negou a sua natureza pecaminosa, quando Caim trouxe do fruto da terra. Abel reconheceu que ele era um pecador. Ele obedeceu a palavra de Deus e ele trouxe o animalzinho indefeso, inocente, substituto que morrera em seu lugar, representando Jesus Cristo. Caim, por outro lado, tentou dizer, eu não sou tão mal assim, eu sei fazer boas coisas, e trouxe uma oferta, obra de suas mãos. Então este é o maior problema entre pessoas. Ninguém reconhece os seus pecados, suas mazelas, só reconhece o pecado dos outros. Abel realmente precisava oferecer um sacrifício, mas Caim também precisava. Quando eu era jovem, pastor Daniel Johnson me ensinou que em problemas de relacionamento, nunca existe uma pessoa 100% correta. Este princípio tem me ajudado ao longo dos anos, como marido, como pai, como pastor. Todos nós falhamos em alguma área. Um jovem marido chegou para mim, cheio de razão. Ele colocou a sua jovem esposa lá embaixo. Ele humilhou a sua jovem esposa, mas depois de meia hora de Bíblia, ele finalmente disse, pastor, eu sou mau. Pastor, eu sou um homem mau. E ele voltou para a esposa e pediu perdão dela. Caim, o bom, não amava a Deus. Abel, o mau, amava a Deus e por esta razão, levou um animal substituto. Você se acha o bom? Então você também não ama a Deus. Em segundo lugar, ele, Caim, negou a sua limitação humana. Trouxe do fruto da terra, que representava a obra de suas mãos, o suor do seu rosto. Apesar do que acontecera com seus pais, Caim pensou que ele era melhor que Abel, Adão e Eva, e que podia fazer o certo sem a ajuda de Deus. A autojustiça é um dos maiores inimigos dentro do relacionamento de duas ou mais pessoas. É pensar que você está sempre certinho. Só que ninguém gosta de conviver ao lado de uma pessoa sempre certinha. Nós gostamos de conviver ao lado de pessoas humildes. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo que Deus não aceita o certinho, a autojustiça dos homens. Ele rejeitou a justiça religiosa dos fariseus para aceitar o arrependimento sincero dos publicanos e pecadores. Na minha casa nós somos em 6 filhos. E por muitos anos eu me considerava melhor que meus irmãos por causa da minha fé, meu relacionamento com Deus. Eu não os amava como devia, mas não sabia disso.
Mas quando eu estava fazendo o seminário, meu professor de história, David Bill, olhou para mim e disse: Rômulo, você tem o potencial para ser o pior pecador do mundo, para cometer os piores pecados do mundo. Só não é pela graça e misericórdia de Deus. E a partir daquele dia, então, eu passei a amar meus irmãos e a entendê-los melhor. Quando você reconhecer que tem uma natureza pecaminosa e que você é uma pessoa limitadíssima, como qualquer outro ser humano, ficará mais fácil conviver com as pessoas ao seu redor. Caim não amava a Deus, não reconhecia a sua natureza pecaminosa e muito menos a sua limitação humana. Mas este não foi o seu único pecado. Ele não amava a seu irmão. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Já percebeu que quando uma pessoa não está bem conosco, quando ela não nos ama, ela nos trata mal ou vira o rosto? E foi exatamente o que Caim fez, tanto para com Deus como para com Abel. 1 João 3,12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Geralmente, irmãos, a pessoa que sente ira, geralmente a pessoa que vira o rosto, é a pessoa mais errada dentro daquele relacionamento. É a pessoa que apela. Antes de matar a seu irmão, Caim passou por um processo de pensamentos loucos que não foi refreado a tempo. Primeiro, ele sentiu orgulho. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Veja, não só para a oferta, mas Deus também rejeitou a própria pessoa de Caim. Tiago 4,6 diz: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não aceita a pessoa do orgulhoso. Deus não aceita a pessoa do soberbo. Orgulho nada mais é do que pensar além do que convém a nosso respeito. É quando nós estamos cheios de nós mesmos. Caim comparou a sua oferta com a oferta de Abel, achando que a sua era melhor. Porém é Deus quem julga as nossas obras e não nós mesmos. Uma jovem aluna chegou para a mãe e disse: mãe, eu tirei 50 na minha prova, nota vermelha, mas mãe, não se preocupa porque o restante da classe tirou 40. Em outras palavras, não tem problema que eu tenha tirado uma nota vermelha, desde que outros tenham tirado notas piores. Caim também teria ficado feliz se Abel também tivesse sido rejeitado. Segundo, ele sentiu ciúmes. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim então não ficou triste só porque a oferta dele foi rejeitada, mas principalmente porque a oferta de Abel fora aceita. Isso se chama ciúmes, isso se chama inveja. Quando você começa a ler a história de Davi e Golias, você logo imagina, né, que Davi e o rei Saul iriam se tornar os melhores amigos, mas na verdade os dois se tornaram os maiores inimigos. Por quê? Por causa dos ciúmes e por causa da inveja do rei Saul. Davi era uma bênção para Israel. Davi era uma bênção para o próprio rei Saul. Davi teria confirmado o reino de Saul para sempre. Mas Saul não suportou o sucesso de Davi, sentiu ciúme, sentiu inveja. Davi era melhor que ele, o povo amava Davi mais do que a ele. E por causa desta inveja, Saul acabou sendo destituído do reino e destruído. E Davi tomou o seu lugar. E assim também muitas amizades não dão certo, porque não suportamos o sucesso na vida de outras pessoas. Não suportamos as bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Mas Gálatas 5:26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Interessante que quando nós saímos de Ribeirão Preto e fomos para Goiânia, abrir a primeira igreja do nosso ministério, pessoas me disseram que nós não iríamos conseguir.
Pessoas me disseram que não seria fácil. Pessoas me disseram que eu estava indo para o lugar errado. Não seria fácil, nós não conseguiríamos. Mas 20 e tantos anos mais tarde, nós temos 1, 2, 3, e estamos caminhando para a 4ª igreja na região metropolitana de Goiânia. Amém, irmãos? Aí quando nós deixamos Goiânia e fomos para Londrina, mais uma vez pessoas me disseram, não vai dar certo. Vocês não vão conseguir. Londrina não será tão fácil quanto foi Goiânia. E um milagre verdadeiro aconteceu. Nós fomos para Londrina em apenas 1 ano e 8 meses. Deus já havia nos dado uma igreja dentro do seu próprio prédio com mais de 100 pessoas. E agora nós viemos para Ribeirão Preto e mais uma vez pessoas disseram, não será fácil. Ribeirão Preto não será tão fácil quanto Goiânia, não será tão fácil quanto Londrina. Mas nós estamos aqui há 2 anos e meio, e em 2 anos e meio Deus tem nos abençoado mais aqui do que nos abençoou no mesmo período de tempo em Goiânia. Em outras palavras, meus amados irmãos, nós não podemos amaldiçoar o que Deus abençoou, amém, irmãos? Nós não podemos contrariar a obra de Deus. Não adianta ter inveja de Abel, não adianta ter ciúmes de Davi. O que Deus abençoou, nenhum homem pode amaldiçoar. Devemos fazer o contrário, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de cada um de nós. A oferta de Caim foi rejeitada, mas olha, ele teve uma segunda chance. E ao invés disso, ele matou o seu irmão por causa do orgulho e da inveja. E em terceiro, ele sentiu ira. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. A ira é sempre o ápice de todos os problemas de relacionamento. Primeiro vem o orgulho, depois o ciúme e finalmente a ira. E muitos casamentos são destruídos por causa desse demônio chamado ira. Nunca me esqueço meu pastor, apesar de baixinho, ele é mais baixo do que eu. Mas, para quem não sabe, o pastor Jaime, ele lutou boxe quando jovem. Lutou boxe, foi amador, né? E eu me lembro visitando um casal, cujo marido era um caminhoneiro, alto, forte, prepotente, arrogante. Chegando na casa daquele casal, a esposa saiu para nos receber chorando. Pior que isso, os olhos estavam roxos. Ela havia acabado de apanhar do marido. Isso há 20, 30 anos atrás. Nós entramos naquela casa, eu acompanhando o meu pastor. E o meu pastor olhou para aquele homem alto, forte e disse, homem que bate mulher, não é homem, é um verme. Eu já estava preparado para correr. Eu já estava preparado para sair correndo daquele lugar. Mas o verme não respondeu. Amém, irmãos? O verme ficou calado porque ele era um verme. Ele permitiu com que a sua ira controlasse as suas emoções. E ele colocou aquelas mãos sujas e imundas sobre a mãe de seus filhos. Por isso, o homem que bate mulher não é homem, é um verme. E eu tenho, irmãos, uma regra no meu ministério. Pode ser membro da minha igreja. Se uma irmã telefona dizendo, pastor, vem me ajudar, meu marido me agrediu. Eu digo, não vou, chame a polícia. Não é caso de pastor, é caso de polícia. Amém, irmãos? Se o pastor vai e ele não denuncia aquele crime, ele se torna conivente, cúmplice. Um crime acabou de ser cometido. E um crime precisa ser denunciado. A ira é o ápice de todos os problemas de relacionamento. E o filho perguntou certa vez ao pai, pai, como as guerras são iniciadas? Como será que as guerras acontecem? O pai, todo eloquente, cheio da razão, disse para o filho, veja a primeira grande guerra mundial, por exemplo, meu filho. Começou
quando a Alemanha invadiu a Bélgica. Isso aqui é pergunta de vestibular. A esposa, que estava trabalhando lá do outro lado da casa, na cozinha, ouvindo a conversa, interrompeu e disse: diga a verdade para o seu filho, homem. A guerra começou porque alguém foi morto. O marido ficou chateado com a intromissão da esposa e perguntou para ela: quem está respondendo a pergunta, você ou eu? E a esposa ficou chateada com a maneira que o marido a tratou e começou a chorar. Foi até a sala, deu uma bronca nele, virou as costas, bateu os pés no chão e chutou a porta. Imediatamente o filho disse: pai, não precisa dizer mais nada. Agora eu já sei como que as guerras começam. Tiago 4:1 diz como elas começam. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Elas vêm de dentro de nós, do nosso coração ímpio, sujo. Ela vem de dentro da nossa natureza pecaminosa. Caim matou seu irmão porque ele permitiu orgulho, ciúmes e finalmente a ira. Então o que Caim fez de errado? Ele não amava Deus, ele não amava o seu irmão. Pior que tudo isso, ele amava apenas a si mesmo. Deus disse: Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta? Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui Caim recebeu uma segunda chance. Ele poderia ter reconhecido o seu pecado, ele poderia ter agora oferecido uma segunda oferta para o Senhor, desta vez um sacrifício. Mas ao invés disso, ele foi e matou seu irmão. Por quê? Ele queria vingança. Ele queria vingança. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Provavelmente Caim usou de artifício, de artimanha, para levar seu irmão até o campo e lá, sozinhos, poder matá-lo sem que ninguém visse. A Bíblia claramente diz que a vingança pertence a Deus. Mesmo assim, muitos de nós queremos ver os nossos opressores, queremos ver os nossos desafetos, pagando pelo que fizeram. Porém, aquele que cava um buraco, acaba caindo dentro dele. Acaba caindo dentro dele. Pedestres, certa vez chamaram a polícia porque perceberam o vizinho, dentro de um carro novo, 0 quilômetro, batendo o tempo todo em outro carro velho, que estava estacionado na porta da casa. E aquele homem dentro do seu carro novo, ficava batendo no seu carro velho. Ele batia, dava ré, voltava, batia de novo, dava ré, voltava, batia de novo, tentando destruir o carro velho. Então a polícia finalmente chegou, parou o que o homem estava fazendo e perguntou o que estava acontecendo. E ele disse: policial, eu tenho muita raiva deste carro velho. Ele me deu muitos trabalhos, ele me deu muitos prejuízos. E estava tentando destruir o carro velho com um carro novo. Mas não parou para pensar que destruindo o carro velho, estava também destruindo o carro novo. Há muitos anos atrás, uma pessoa cometeu, na minha opinião, uma grande injustiça para comigo. Eu senti uma pitada de ira contra aquela pessoa. Eu fiquei muito chateado com ela, decepcionado. Senti orgulho, talvez até ciúmes. Aí eu escrevi uma carta de 4 páginas, colocando tudo para fora. Mas decidi guardar a carta e não enviá-la por uma semana. E eu passei aquela semana orando em favor daquela pessoa. Conclusão, nunca enviei a carta, rasguei a carta, e até hoje eu e aquela pessoa somos os melhores amigos. Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem
faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Caim bateu em seu irmão, mas ele acabou levando a pior, porque Caim foi para o céu. Aliás, Abel foi para o céu, mas Caim se tornou fugitivo e vagabundo pelo resto de sua vida sobre a terra. E além de tudo, ele queria, era o primeiro lugar, ele queria proeminência. Deus disse, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ele queria colocar a culpa em Deus e talvez até no seu irmão Abel, mas Deus disse não. Se você fizer o que é certo, você também, como Abel, será aceito. É sua decisão. Caim queria ser aceito por Deus, mas do seu jeito, praticando o que ele praticava, pensando como ele pensava. Porém, Deus só poderia aceitá-lo através do sangue de um substituto. Porque a proeminência tinha que ser do sangue, e não do ofertante, porque o sangue simbolizava Jesus Cristo. E nesta noite, qualquer relacionamento só dá certo quando nós buscamos o interesse do outro e não o nosso. Então, meus irmãos, quando houver problemas entre você e Deus, quando houver problemas entre você e o seu próximo, sempre faça essa pergunta com sinceridade. O que há de errado comigo? Descobrirá que não está amando a Deus, que não está amando ao próximo, e que está amando apenas a si mesmo. Deus criou o homem para viver em paz, mas esta paz depende do nosso espelho. O espelho do ego diz que todos estão errados ao nosso redor e nós estamos cheios de razão. O espelho bíblico diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É possível viver em paz por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Abel, a Bíblia diz, clama até hoje por justiça. Nunca ore por justiça, nem para você e nem para os outros. Porque justiça significa inferno. Justiça significa disciplina, punição. Nunca ore por justiça. O sangue de Abel clama por justiça, mas graças a Deus o sangue de Jesus Cristo clama por misericórdia. Amém. E qual é o sangue nesta noite? Entre você e o seu irmão. O sangue de Abel, que clama por justiça, ou o sangue de Jesus, que clama por misericórdia?